Olá, muito boa tarde para você que está aí nos assistindo. Hoje, segunda-feira, estamos começando mais uma semana. Que bênção! Ó, um abraço grande para você que está conectadinho aqui com a gente. Eu já vi alguns nomes ali. Eu vi que o Rogério Valadares está aí, hein? Tem mais pessoas que estão sempre aqui com a gente, já ligadinha aqui, acompanhando a nossa programação. Então, continue aqui com a gente, porque agora começa Sempre Juntos. O tema de hoje é 12 maneiras como o seu celular tem transformado você. É exatamente isso, gente. Esse é um tema que nós já estamos, assim, conversando há muito tempo sobre esse assunto, né? Com o reverendo Leonardo Campanha, aqui. Nós já conversamos muitos temas relacionados a isso, né? Muitos likes, como a tecnologia tem nos influenciado. E agora nós vamos falar exatamente do celular. Então, se esse tema te interessa, fica aqui com a gente conectadinho. Claro, esse tema é de um livro muito legal, que foi uma indicação do pastor Leonardo, e por isso que a gente trata ele aqui. A ideia é nós abordarmos os dois lados dessa questão, né? Desse assunto, porque sempre tem o lado bom e o lado ruim. Mas é importante nós entendermos essa questão com muita clareza para conseguir discernir. Não é mesmo, pastor? Boa tarde. Boa tarde, Tainá, tudo bem? Tainá hoje está empolgada, gente. Tô empolgada, pastor? Não sei se ela tá empolgada, se ela tá com medo, mas ela tá... Ó, você sabe que esse tema, gente, eu até estava compartilhando, eu fiquei quase que em crise. E aí, como a gente trabalha em equipe, em um determinado momento, sempre tem um amigo ali do lado, aí você conversa, você troca ideia. O Luan, que está aqui com a gente até no estúdio, conversei com ele um pouquinho antes. A Letícia esclareceu algumas coisas, né? E aí a gente fica mais tranquila. Mas é porque sempre tem que ver os dois lados, porque se a gente vai muito só para um lado negativo, de fato a gente meio que entra em crise e também deixa de aproveitar, né? Aproveitar uma ferramenta tão boa, né? Que é a tecnologia, o celular. E a gente perde algumas oportunidades corretas, né? E até mesmo é um tempo oportuno para a gente tratar o nosso coração também, né, pastor? Com certeza. Quanto mais nós nos aproximamos das Escrituras e quanto mais a gente começa a refletir sobre a realidade que a gente vive a partir das Escrituras, há sempre uma oportunidade para a gente tratar o nosso coração, né? A nossa esperança é sempre que os nossos pecados, né, tudo aquilo que a gente tem feito de errado, os nossos ídolos venham à tona, para que a gente possa, de uma maneira mais consciente, combatê-los aí com o auxílio do Espírito Santo. Verdade. E esse é o objetivo aqui do Sempre Juntos. De alguma forma, a gente conversar sobre esses assuntos, trazer à tona alguns pontos importantes que às vezes a gente deixa passar, né, no nosso dia a dia. E eu falo assim, gente, eu aprendo muito aqui. Olha, e eu acredito que você também, aí do outro ladinho, acaba sempre pegando algo muito interessante. Às vezes você já tem algum esclarecimento sobre esse tema, para você acha que alguns temas já é algo... Não, ok, para mim isso é tranquilo. Mas sempre, de alguma forma ou outra, ajuda alguém, né? Eu quero mandar um abraço para a Delva Souza, que está aqui com a gente, lá do Pará. O Elcio, né? O Augusto Souza também, Severina. Então, fica aqui com a gente ligadinho, gente. Participe, mande pergunta, comentário, interaja. Lembrando que se você ainda não é inscrito em nosso canal, essa é uma oportunidade. Você que está passando aí pela primeira vez, já se inscrever em nosso canal, tá aqui, ó, na barra da telinha, youtube.com/ipepinheiro. Se inscreva e já ative o sininho para você ser notificado sempre que o Sempre Juntos começar ao vivo, ou o culto, né, dos domingos. Nós temos os 4 horários, você já é notificado ali na hora e não perde nada da programação. É um jeito de usar bem a tecnologia. Ó, viu? O lado bom? Coisa boa. Pastor, é o seguinte... Às vezes a gente ali no dia a dia, nos nossos posts do Instagram, vou colocar logo essa ferramenta, né? Essa plataforma essa rede social. Essa rede social que a gente usa tanto, né? Ou um post ali no Facebook, aí a gente põe lá, ok. Aí tem umas coisinhas que estão bem escondidas, discretinha ali no meio, que a gente às vezes não percebe, né? Mas onde eu quero chegar? Sabemos que toda a glória deve ser dada a Deus. Mas quando nós utilizamos essas ferramentas, né? Será que a gente está também, de alguma forma, tentando roubar a glória para nós? Porque ali no Instagram você postou, já tem curtida, já tem comentários, a gente fica às vezes atualizando, né? Para ver que repercussão deu aquilo que nós colocamos, se foi legal ou não, né? Será que isso corre um risco
da gente querer a glória para nós, pastor? A primeira coisa que a gente precisa, a partir da resposta, é que só existe uma pessoa que é digna de glória, né? Somente Deus é digno de toda a glória, somente Ele possui toda a glória. E como a Bíblia deixa bem claro, Ele não divide a sua glória com ninguém, né? O que existe é nós, por conta do nosso coração ainda inclinado, né, ainda sofrendo influências do pecado, muitas vezes, de muitas maneiras, parafraseando aqui Hebreus, nós tentamos aí obter algum tipo de glória para nós, né? Nós tentamos de alguma maneira sermos aí reconhecidos por aquilo que fazemos, né? Ou por aquilo que postamos, né? Então, eu creio que de fato existe esse risco de nós querermos usar as redes sociais para promover o nosso nome. Para promover. E aí, por que eu falo isso? Eu falo isso de maneira muito tranquila, né? Porque você já me conhece tem um tempo e você sabe que essa era a grande luta que eu tinha para começar ou não usar o meu Instagram, por exemplo, para postar coisas relacionadas aí ao Evangelho, reflexões, enfim, coisas diversas relacionadas aí à palavra de Deus. Testemunho, eu acho que referente a esse tema, né, nós temos, você já compartilhou aqui. Então, era uma coisa que eu lutava muito com receio, porque eu já vi muitas pessoas fazendo para se aparecer. Eu falei assim, bem provável que eu corra esse risco. É bem possível que eu faça isso e em algum momento eu caia na armadilha que eu mesmo critiquei alguém, ou que eu mesmo analisei a pessoa e falei, olha, fulano de tal está fazendo para se promover, né? E aí foi uma semana lá, conversa com o pastor Hernandes, na mesma semana você e o Dal vieram aí com um posicionamento a respeito desse assunto, e eu comecei a refletir que nesse caso, né, ao invés de eu ficar preocupado em usar da maneira errada, vamos colocar assim, né, é começar a olhar então para os benefícios que teriam. E aí pedir auxílio do Espírito para controlar, para ajudar com a questão do domínio próprio, né? Então, quando a gente olha para esse tipo de coisa, é muito natural que a gente vá se sentir inclinado a ser o centro de alguma coisa, né? Então, olha como ele é crente, ou olha como ele sabe alguma coisa, olha como ele é inteligente, olha aquilo que ele falou, né? Então, muitas vezes a gente corre o risco de começar a achar que aquilo é verdade e que somos nós os merecedores de alguma coisa, né? Então, se de fato aquilo foi usado na vida de alguém, glória a Deus por isso que usou uma pessoa tão incompetente e tão, né, ruim quanto eu sou para fazer algo, né? Então, eu creio que a gente corre esse risco, a gente precisa ficar sempre atento a essa possibilidade. A gente nunca vai conseguir roubar a glória de Deus, mas como a gente é meio bocó, né, a gente vai achar que está conseguindo, a gente vai achar que está fazendo alguma coisa muito boa, né? E aí, com o tempo, a gente vai vendo que não é isso e também o Espírito vai trabalhando em nosso coração. Entendi. E, pastora, ainda pegando essa questão e baseado até no livro 12 maneiras como o seu celular tem transformado você, como o celular tem transformado você, do escritor Tony Hank, tá? Fica essa dica para vocês. Lá tem uma questão que ele fala da verdadeira aprovação, né? A busca de aprovação, e em outros programas já falamos sobre isso. Mas quando a gente pensa realmente nisso, na forma como a gente usa, do conteúdo que a gente gera, onde deve estar a verdadeira aprovação que a gente deve buscar? Eu acho que a gente tem que analisar ou naquele último post que você fez, ou no que Deus, né, no seu papel de atuação mediante o conhecimento da palavra. A gente pode dividir isso em dois aspectos a serem analisados. Um deles é a aprovação final, ou faço para agradar quem? Né? A gente tem que lembrar que, em última instância, aprove a Deus em sua graça nos aceitar em Cristo Jesus. Nesse sentido, eu estou aprovado, né? Independente aí dos meus méritos, né? Independente do que eu faça. Eu tenho estudado junto a gente tem estudado junto com as crianças aqui no Pinheiros Infância, né? Na escola bíblica, e naturalmente junto com os professores. A gente tem feito
um panorama de Gênesis até Apocalipse. A gente gasta aí mais ou menos 4 anos para fazer isso, mas a gente está fazendo agora nesse primeiro semestre Gênesis. Então, quando a gente olha a vida de Jacó, por exemplo, né, um homem enganador, um homem mentiroso, um homem trapaceiro, mas que por conta da graça de Deus ele foi escolhido. E Deus então, uma vez que ele foi escolhido por Deus, Deus vai trabalhar na vida dele, né? Então ele não tinha mérito nenhum, mas em Cristo, né, e aí no caso de maneira profética, né, futura, em Cristo ele é aceito por Deus, né? Então nesse sentido a nossa aprovação já está garantida, né? Como eu já tenho falado aqui, a gente está sempre passando de ano com um boletim de Jesus, né? Então a gente passa nos méritos dele, nós já somos então aprovados. Agora, o outro aspecto que a gente pode analisar isso é aquilo que agrada o meu coração, né? Então, tem uma coisa que eu faço semanalmente, para eu não cair naquele erro, não necessariamente um erro, mas para não cair naquela rotina de orar todos os dias pela mesma coisa, eu montei uma planilha de oração, né? Então, trabalhava em banco, eu gosto de planilha, aí eu tenho a planilha por dia, tenho os pedidos lá, então eu sei o Dalton lá na lista, por exemplo, né? Ai, que bom! E aí, semanalmente, eu oro para que Deus me dê a fidelidade bíblica e coragem para tomar decisões corretas, para tomar decisões que agradem a Deus, né? Tem decisões que são mais simples, tem outras que são mais difíceis, humanamente falando, né? E aí, nesse sentido, que eu creio que a gente corre um grande risco, né? Aí, parafraseando lá, pegando os apóstolos, né, lá no começo da igreja primitiva, importa mais agradar a Deus ou aos homens? De quem, em última instância, eu busco a minha aprovação? Né? E isso é interessante, porque eu gosto de analisar coisas, então, depois que começou a fazer o negócio do Instagram, eu comecei a olhar e acompanhar como tem sido, como que os posts têm sido, como que tem visto, como não tem sido visto. As estatísticas, né? As estatísticas, os insights. Aí eu comecei a ver a questão de seguidores, né? E o que eu percebi? Eu percebi que depois que eu comecei a publicar, algumas pessoas deixaram de seguir. Né? Naturalmente, aquele que prega o evangelho será abandonado por muitos, né? Se você prega a verdade e todo mundo teoricamente está gostando, então acho que você não está pregando a verdade. É o que a Bíblia fala, né? Mas isso não significa também que tem que ter poucas pessoas que gostam do que você prega. Mas o ponto é que eu comecei a ver que algumas pessoas, várias não, porque eu não tenho nem tudo, mas algumas pessoas começaram a deixar de seguir. E quando eu vi isso, de uma certa forma eu fiquei feliz, porque é natural que haja repulsa pela mensagem do Evangelho, é natural que isso aconteça, né? Os filhos da perdição, os filhos do diabo, naturalmente não gostarão, né? Mas eu fiquei feliz por isso, e eu fiquei feliz porque eu não me senti inclinado a mudar o que eu tenho falado ou publicado por conta que pessoas deixaram de seguir. Porque qual que foi o propósito de eu começar a mexer com isso? É anunciar o Evangelho. É ajudar os irmãos que já estão junto conosco e alcançar aqueles que ainda não estão com a mensagem libertadora de Jesus Cristo. E aí, eu fiquei feliz porque eu não me senti inclinado a falar assim, talvez seja ofensivo para alguém, né? Eu falo, não, é isso que está na Bíblia. Eu não tenho que ter coragem. Às vezes dá frio na barriga de postar algumas coisas, às vezes dá, né? Dependendo se você vai fazer alguma coisa mais polêmica, eu falo assim, será que vai ser um post bloqueado, o primeiro vídeo bloqueado, não sei o quê, né? Mas você começa a lidar com esse tipo de situação, né? E aí vai ter pessoas que não vão gostar da sua mensagem, que em última instância o desejo nosso é que essa mensagem seja de Deus, uma mensagem fiel, e você vai ter as pessoas que não gostam simplesmente de você, né? E aí, por conta do seu jeito, por conta da forma como você se veste, da maneira como você fala, o recurso que você usa ou não usa, né? Então, eu passei por essa experiência recentemente, né? Então, definitivamente tem uma pessoa que não gosta de mim, né? E sempre que tem oportunidade ela comenta, né? Eu oro por essa irmã, que Deus abençoe ela, mas você vê que
se você tem consciência de que você faz aquilo para Deus, você não tem intenção de querer promover o seu nome, o que você deseja é glorificar a Deus em tudo que você faz. Não que isso seja fácil. É isso que eu ia falar, porque é muito próximo ali, né? Em alguns momentos a linha é tênue, né? Às vezes, em alguns momentos, a linha é tênue. Mas o ponto é que, tendo pessoas que não gostam de mim, e antes era só no presencial, agora está no online, tendo pessoas que não gostam da mensagem que eu entrego, isso não deveria inclinar meu coração a abandonar o que eu faço, porque a minha aprovação final, a quem eu viso agradar por último, é Deus e não as pessoas. Né? Então, aí eu pego de novo os nossos amigos discípulos, eu falo assim, olha, importa mais agradar a Deus ou aos homens? E na época eles estavam sendo ameaçados de morte, de espancamento. Era um negócio muito mais pesado que o coraçãozinho e tiro ou parar de seguir, Não, né? que esse mimimi de hater de hoje. Tem entendeu? Então assim, não, o hater. Cara, que se exploda o hater, né? É ele. Porque assim, os caras lá estavam sendo ameaçados de morte. Eles estavam sendo espancados, né? E aí, e o melhor de tudo, e aí a gente faz o link com aquele negócio da geração infantilizada, né? Hoje a pessoa sofre com isso, ela sai chorando, ela sai, estou sofrendo, mimimi, não sei o que lá. Você vai para os discípulos, o texto fala, é maravilhoso, tem que ler Atos. Ele fala assim, eles vibravam, eles se alegravam por serem considerados dignos de sofrer por conta do nome de Cristo. Então, se por conta do nome de Cristo eu estou sofrendo, se por conta do nome de Cristo eu vou perder seguidor, o cara vai me xingar no comentário, a pessoa vai fazer não sei o quê, estou tranquilo. Né? O problema, no fim das contas, em última instância, é dela. Né? A brincadeira que eu faço com o pessoal, né? Tem 2 tipos de problema, o meu e o seu. Né? É uma brincadeira entre nós aqui. Mas o ponto é que a gente tem que usar a rede social, em última instância, sempre para agradar a Deus. Né? E aí, se eu vou ter a aprovação das pessoas ou não, é outra história. Porque se Deus, e aí é o ponto, né? É o se. Se Deus está se agradando disso, pouco importa o que os outros estão pensando. Eu não lembro qual é o texto que Paulo fala, é muito legal esse texto, que Paulo fala assim para a igreja que ele está escrevendo. E aqui parafraseado, tá bom? É nova linguagem do Léo, tá? Depois tem que procurar o texto bonitinho lá na Bíblia. Paulo fala assim, eu pouco me importo com o que vocês pensam, eu pouco me importo com o que eu mesmo penso de mim. O que me importa é o que Deus vê, o que Deus pensa, né? Então, se a gente tem, pelos critérios bíblicos, né, algo sendo feito de acordo com os padrões divinos, se não está vindo a aprovação humana, faz parte do processo. Muito bom. Né? E é interessante, eu falo, por que esse tema mexe muito comigo? Porque é o que a gente estava falando, é uma linha muito tênue ali. Já tive fases de eu não ligava, depois tive a fase eu ligo, aí tive a fase de... o cabelo todo desfeito. Aí eu tive aquela fase de... Estão rindo aqui, gente. Tem um retorno. Aí, às vezes, a gente tá aqui, aí fica o olho batendo lá, tá vendo? Buscando aprovação, preocupada. E aí, o que acontece? Eu tive todas essas fases, né? E aí, essa semana, um pouco antes, eu estava super bem resolvida. Eu falei, não, eu vou usar, o programa, eu vou tentar usar, trazer todo aquele, né, o conteúdo de alguma forma clara, que cabe a mim, vou compartilhar. E aí eu já parei de fazer isso também. Aí esses dias eu tava olhando, e hoje, esses dias não, hoje, né? Então eu tive aquela crise. Eu peguei meu celular e comecei a arquivar um monte de fotos e falei, gente, eu vou excluir meu Instagram, já perdi o foco de novo. Olha quantos rostos, meus rostos ali, e qual o propósito, né? Se tivesse ainda, né, algo... Mas enfim, e aí vem um outro pensamento também dentro disso. Quando a gente capricha, porque hoje é um trabalho, você vê cursos e mais cursos online de como você trabalhar, de como você fazer negócio, de como você ter o seu negócio e ser o seu negócio nas redes sociais. Nós já falamos também do lado positivo, do lado bom disso tudo, né, gente? É uma ferramenta também de trabalho. E teve uma coisa que eu estava preocupada, que eu falei assim, nossa, a gente dedica tanto tempo para fazer uma arte, para fazer uma foto conceitual. Eu fui buscar um curso de fotografia, é que tudo misturou, gente, calma, vocês vão entender meu raciocínio. Eu fui buscar um curso de fotografia e lá estava assim, logo no começo, para as redes sociais, né, como você tirar os melhores momentos de viagem, gastronomia. Aí eu pensei, gente, olha o foco onde vai, em escolas, e colocar isso como um destaque, uma introdução do que você vai aprender no curso, deixar meu Instagram
mais bonito. E eu fiquei pensando nisso. Mas tem um outro lado nisso. Quando a gente faz também algo bem feito, algo bonito, porque a gente gosta de olhar umas coisas bem feitas, com qualidade, né, gente? Aí eu lembrei lá em Êxodo também, quando na questão dos templos, né, que Deus ele queria tudo, a cor, os detalhes, a beleza, né, como Deus se detalha, se preocupa e cuida disso. Então, também, às vezes, a gente não pode se chocar e fazer de qualquer jeito. Se a gente tem um propósito, se a gente tem um trabalho que a gente quer exercer, né, pastor? Eu acho que a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado com a beleza também, né? Com o resultado final. Tem que também ter essa dedicação, não é errado. Essa parte do belo eu deixo com o Marcos, né? O Marcos que gosta do belo. Como o belo surge e tal. Mas acho que a gente só não pode misturar um pouco aí a questão do zelo que Deus teve ao detalhar o tempo. Não, só para deixar. O que eu acho que é importante a gente partir do princípio de nós darmos o nosso melhor. Né? O importante é da gente dar o nosso melhor. Uhum. Deus não cobra que o Leonardo seja melhor do que o Nilson. Sim, Deus não cobra que o Tiago seja melhor do que o Leonardo. Uhum. O que Deus pede, o que Deus ordena, é que nós possamos dar o nosso melhor. Uhum. Então, quando eu comecei a pensar em fazer alguma coisa nesse sentido, que foi lá no comecinho da pandemia, a minha esposa sempre foi uma apoiadora, sempre me incentivou a fazer isso, eu evitava. Mas ela, com toda a delicadeza de uma mulher que ama seu marido, falava assim: seu Instagram tá horrível. Se você vai fazer, pelo menos tem que fazer direito. Eu falei assim para ela: direito tá o conteúdo. O conteúdo tá ali, ó. É a frase dos cara bom, porque a frase também não era minha. Frase de cara bom e tal, não sei o quê, né? E quando veio essa ideia, né, de juntando as conversas e a compreensão, né, da importância de nós estarmos dentro de um ambiente onde as pessoas se expressam, para a gente expressar o evangelho, eu falei para a Tainá assim: falei, beleza, mas eu não tenho paciência, eu não sei fazer negócio de imagem, eu não estou nem aí para essas coisas. Eu falei assim: não, então a gente vê um jeito, eu te ajudo, vamos falar com o Marcos e tal. De fato, é importante que dentro das nossas limitações, né, então esse dia eu estava conversando com o pastor Arival, tem uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, que ela mexe com essas coisas tecnológicas e já é uma pessoa de idade. Só que dentro das limitações dela. Sim. Humanamente falando, você olha, é bonito? Não. Só que você fala assim: ele tá fazendo muito mais do que eu tô fazendo. Olha só a Porque dedicação. ele tá lá com 70 anos, e aqui eu tô falando de verdade. Gente. E ele tá fazendo os negócios lá, eu com quase 40, não tô. Então, assim, é igual quando a gente olha, fazendo um outro paralelo, a oferta da viúva pobre. Ele não está olhando a quantidade. É o que do seu coração, biblicamente falando, está sendo exposto ali. Está sendo colocado, que esforço, né? E aqui não é a questão do mérito de conquistar a salvação, é simplesmente a maneira como você devota a sua vida de maneira a agradecer a Deus, de uma maneira de eu viver uma vida de obediência que agrade a Deus, né? Então, é importante que a gente se esforce, mas cada um dentro das suas limitações. Se não fossem os meus amigos aqui, meus irmãos, o que já é fraco ia estar pior. Não, eu só reforcei isso mesmo, porque às vezes tem aquela cobrança, tem gente que desanima, mas focada nisso. Mas o principal de tudo isso, gente, nós vamos chegar qual é o ponto X de todo esse cuidado, de todos os nossos posts, enfim, né, dessa nossa busca ali pelas redes sociais. Mas antes eu quero dar um recadinho. Já que a gente está falando de estética agora, de beleza e tal, eu tenho um recadinho. Agora eu quero falar com você, mulher, que está aí nos assistindo, né, aqui no Sempre Juntos, que com essa pandemia fica difícil até mesmo tirar um tempo para cuidar do nosso cabelo ou dar uma mudada no visual, não é mesmo? Então, para te ajudar, eu tenho uma super indicação. Charles Veiga é um cabeleireiro visagista com mais de 30 anos de experiência, formado em Londres, Paris e Dallas. Ele personaliza o visual dentro de cada característica, fazendo você ter um estilo único. E enquanto o salão não abre suas portas, você pode agendar o seu horário direto com ele pelo WhatsApp, no telefone 11 98 158 9181. Então é isso, gente. Fica essa dica para você do Charles Veiga, né? Já aproveitando, tá falando aqui de post, de estar bem assim, né? Então já
fica aí uma dica, você que, né, esteja querendo mudar ali o visual, dar um tchan, depois faz um post, já posta, né, cabelos novos. Pode ser. Olha só o nosso perigo, gente. A gente já vem tudo isso na cabeça, né? Nós somos muito fáceis, assim, somos levados fáceis por essa tentação. É muito próximo ali. Mas, pastor, quero ler um versículo. E aí eu quero conversar em cima dele dentro desse nosso tema aqui, ó. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Mateus, capítulo 6, versículo 1. Aí vem aquela pergunta, né? Como lidar? A gente pegar esse versículo ali, o que Jesus instruiu, como lidar com esse versículo e as nossas atividades no celular. Seja em qualquer plataforma, tá, gente? Sabe aquela história de tipo, tô aqui numa ação social, bate uma selfie ou filmo tudo, gravo e já mando, compartilho. Olha só o que eu fiz esse final de semana. Mas é sempre vendo os dois lados, né? A gente tem que ver o lado do que é certo, né? Acho que é importante a gente pensar nesse texto, né? O que Jesus está ensinando, Mateus 6, está dentro do contexto do Sermão do Monte. Né? O Sermão do Monte é tido pelos estudiosos como o sermão da ética cristã. Né? É ali que nós temos, então, o que a gente pode chamar de contracultura cristã, que é tudo aquilo que parece contraintuitivo. Tudo que Cristo ensina parece que é contraintuitivo. Né? Então, nesse capítulo 6 em específico, Jesus está fazendo um contraste de como deveriam ser os seus seguidores quando comparados com os fariseus. Né? Então, aqui vale lembrar que os fariseus, eles eram em sua época, aqui normalmente a gente tem uma visão muito ruim dos fariseus, mas na época de Jesus, os fariseus eram tidos como exemplos, como os caras top dentro do contexto todo. Né? Então, eles eram pessoas que o povo admirava, porque eram homens que se dedicavam a guardar a lei. Eles erraram nesse processo, mas eles eram admirados, né? E Jesus Cristo, então, começa a mostrar que parte da ética que eles viviam era simplesmente para construir um nome para si. Um pouco do que a gente falou, a questão de trazer a glória para si. Exatamente. Né? Então, logo na sequência, né, na continuidade desse texto, ele vai ensinar como dar esmolas e como orar. Né? E eu acho que é muito válido a gente pensar nisso, porque é muito fácil para nós a gente querer dar uma roupagem bonita para algo que é errado. Sim. Né? Então a gente é muito pronto a isso. E aí o que Jesus vai ensinar? Ele vai falar que o que a mão direita faz, a esquerda não tem que saber. Então o ponto é, a gente não tem, por exemplo, para mim isso é tranquilo, né? Para que a gente vai e faz algum tipo de trabalho social, vamos colocar assim? A gente faz por conta do amor ao próximo. A gente vai para poder ajudar o necessitado, né? Dar uma assistência ao necessitado. Será que eu preciso? A primeira pergunta é, será que eu preciso divulgar isso? Será que eu, indivíduo, né? Existe, às vezes, necessariamente tem uma estrutura que vai atrás de captação, igual a gente tem feito, por exemplo, com a cesta básica. Isso. Né? A igreja, então, tem pedido recursos para que a gente possa ajudar os mais necessitados. Mas a questão toda é, quando eu faço algo desse tipo, é importante, é necessário, como eu diria, é de bom tom eu fazer a publicação disso? É de bom tom eu ficar associando a minha imagem a algo que está sendo feito? É uma pergunta a ser feita. Muitas vezes, quando a gente faz aqui na Igreja de Pinheiros a divulgação dos valores, isso é importante a gente deixar claro, que a gente não está fazendo aqui para mostrar que a gente está fazendo. A gente está fazendo isso para prestar conta, porque várias pessoas têm confiado em nós, têm confiado na igreja como aquela que vai redirecionar os recursos para quem está precisando. Então, existe um aspecto de prestação de contas, né? Exatamente. O que a gente não pode cair no risco, né? E isso é muito fácil cair, é de você querer associar algo à sua imagem. Passar a imagem de bonzinho, a imagem da pessoa que faz as coisas,
eu sou a pessoa que auxilio, eu sou não sei o quê, né? E é muito fácil eu explorar a fragilidade do outro para alavancar, para potencializar as minhas forças. Entendi. Né? Então, é algo que é muito fácil de acontecer. Né? Muitas vezes a pessoa pode ser que ela nem esteja pensando nisso. Mas que direito tenho eu de explorar a fragilidade do outro para divulgar algo que eu faço? Eu faço para quem, em última instância? Eu faço para Deus. A minha mão esquerda não precisa saber o que a direita faz, porque Deus que conhece os corações está vendo. É para isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer em obediência àquele que deu seu único filho para vir à terra, se encarnar, obedecer, se humilhar, morrer, ressuscitar, ascender e reinar. Então, por conta desse que deu tudo, né, deu o seu único filho por nós, é por conta disso que eu tenho então que fazer por ele, como uma espécie, como um coração grato, como um coração obediente, e que não tem que fazer outdoor do que você faz, né? Porque aqui é fácil, quando a gente pode resumir a nossa vida, eu gosto de resumir minha vida assim, né? Quando eu errei fui eu, quando acertei foi Deus. E é assim a nossa vida. Quando nós erramos somos nós, e quando nós acertamos é Deus. Então, eu não posso querer aparecer como a gente brinca lá, né? Às vezes você trabalha num evento e às vezes chega a pessoa só no final para aparecer na foto, né? Então, assim, a gente não pode ser esse cara que aparecer no pódio, sendo que o prêmio não é nosso. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Depois Jesus vai falar, depois da questão das esmolas, ele vai falar em relação à oração. Porque quando ele fala da oração, ele fala assim, você vai, tranca no seu quarto, né? E ora o teu pai que vai te ouvir em secreto. E algumas pessoas ficam na dúvida assim, mas então eu não posso orar em voz alta, em público? O único lugar que eu posso orar é no quarto fechado? Não. O que Jesus está fazendo ali? A gente tem que sempre lembrar do contraste. O fariseu, quando ele fazia boas obras, ele fazia na frente dos outros para se aparecer. Ele fala assim, você não tem que se aparecer. Você só faz. Quando ele fala da oração, não é que você não pode orar em público, porque a gente ora no culto público, né? Não é que eu só posso orar dentro do meu quarto. Não, o ponto não é esse. O ponto é que o fariseu, ele era um ser a ser estudado mesmo, né? Ele escolhia a hora do dia, porque o que acontecia? Tinha as horas do dia que ele fazia oração. Então tinha lá, eu não lembro os horários, mas tinha umas horas do dia, igual a gente tinha Daniel, né? Quando Daniel parava e ia orar e tudo mais, né? Então tinha as horas do dia. O que o fariseu bendito fazia? Ele calculava entre aspas, os passos dele, para que quando desse o horário de fazer a oração, ele tivesse no centro da praça pública ou na esquina da praça pública, onde ele teria mais evidência entre as pessoas. E nesse momento ele parava e orava. Então, tinha de tudo menos de sinceridade nesse negócio. É igual aquela ideia da oração lá do fariseu e falando assim, eu não sou digno, né, e tal. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Né? Então, as redes sociais, elas podem, e são, né, uma faca de dois gumes. Ela pode cortar para um lado ou para o outro, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E assim eu entendo que nós temos que seguir o exemplo que Jesus nos deu, os ensinos que Jesus nos deu, que temos que fazer isso para a glória de Deus. E aí, menos eu, mais ele. Importa que ele cresça e eu diminua. Então, diferente dos fariseus, a gente não tem que estar na esquina na hora certa para fazer a coisa certa do jeito errado. Né? Então, a nossa luta é fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa, e que o nome dele que brilhe, né? Que a glória seja toda dada a ele, né? E não a nós. Muito bom, pastor. Olha, muito bom mesmo. E aqui eu quero até ler alguns comentários. A Geralda Vilela, ela colocou que ela não divulga. Eu acho que são as ações sociais, os trabalhos que ela realiza, ela não divulga. O Rogério Valadares colocou, a verdade dói, mas liberta. Sempre foi assim. Tá falando com a Irma lá em cima, né? Que a Irma colocou, aí a Delva também colocou assim, melhor é agradar a Deus e não aos homens. Sigo firme, pastor. A verdade às vezes dói. E de fato,
dói mesmo, não é que dói, né? É o tratar de Deus, né? A mudança, a gente enxergar aquilo que a gente faz e entender com o propósito, eu acho que é uma dor boa às vezes vai gerar uma mudança, né? E às vezes só vai revelar, nós já falamos sobre isso, da questão do remorso, né? E de fato do arrependimento. Não, tem coisas que a gente tem que se arrepender do pecado e buscar, né, essa mudança. Mas a gente tem que entender algumas questões e analisar também, né, os dois lados. Também não pode, nesse exato momento, você pegar o seu telefone aí e já excluir todas as suas redes sociais e falar, não dá. Não consigo lidar com essa tecnologia, não é para mim. A gente tem que tomar cuidado, né? Eu tenho falado assim com algumas pessoas mais próximas, em discipulado e coisa do tipo, que muitas vezes a gente quer um cristianismo que desconsidera a razão, no sentido de que eu quero simplesmente uma receita receita de bolo de como viver o cristianismo. Uhum. E existe um aspecto importante dentro do cristianismo que é a liberdade cristã. O grande ponto é como eu faço então o uso correto dessa liberdade. Qual é o uso que eu tenho que dar para essa liberdade que Deus me deu? De que maneira eu vou exercer essa liberdade de uma forma que glorifique a Deus? E aí, para algumas pessoas, vai ser simplesmente não usando as redes sociais. Para outras, não. Para outras vai ser usando. A questão é que isso é algo individual, porque os problemas do coração de cada um são diferentes. Os problemas que eu tenho no meu coração, né, aqui falando na figura de linguagem, né, no aspecto espiritual, são diferentes dos problemas que a Tainá tem. Uhum. Então, não tem como eu dar a mesma receita para dois problemas diferentes. Exatamente. Né? Basta você pegar, você não toma remédio para dor de cabeça, passará o pulmão cheio de catarro, sei lá, né? Você não toma, você toma coisas diferentes para cada problema diferente. Né? Então, é importante que a gente esteja atento a isso, né? E aqui a importância da sabedoria cristã, né? De conhecer as Escrituras e saber aplicá-las. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Em alguns momentos, é tranquilo que a melhor solução é apagar mesmo. Em alguns momentos é tranquilo. Às vezes, é isso. E aí, nesse período, você vai tratar o seu coração para quem sabe um dia. Pode ser que isso nunca te faça falta, que você de fato não precise na sua vida. Mas é algo que você pode ir tratando, e cuidando, e colocando diante de Deus, e mudando ao longo do tempo e depois voltar a usar. Pode ser? Pode ser que sim. Né? Mas é necessário, em alguns momentos, uma mudança radical. Né? Às vezes é necessário um rompimento, né? Então eu quero ler até esse comentário aqui da Má Silva. Ela escreveu o seguinte: boa tarde, graça e paz. No começo da minha caminhada com Cristo, eu ficava muito nervosa com essas coisas, a exposição de tudo que era feito. A pessoa só aparecia na foto. Mas, tá aqui, é o da Janaína. Ela colocou: precisei sair das redes sociais, dar um tempo, porque percebi que estava me afetando de uma forma negativa. Você vê que cada um, ele tem uma percepção e um tratamento diferente, né? E a Márcia colocou: mas graças a Deus estou aprendendo, né, a lidar com essas coisas. Eu por experiência, né, eu não lembro. Foi no Clube do Livro que a gente falou desse assunto. Eu tive uma experiência dessa cheguei um mês, eu trabalhava num banco, e no mês eu estourei meu pacote de dados olhando o Facebook e Instagram. Eu falei, rapaz, se eu estourei o pacote de dados, imagino que eu não perdi de tempo. São duas coisas para analisar ali, né? E aí, se eu perdi de tempo e eu perdi de tempo na hora do trabalho, aí eu perdi 3 coisas já. Eu falei, rapaz, o negócio tá errado demais. Aí apaguei tudo, né? Não apaguei as contas, excluí o aplicativo do celular. Porque daí ficava mais difícil o acesso. No primeiro momento, isso resolve o problema do meu coração? Não. Mas, às vezes, eu preciso de estratégias para lutar contra aquilo. E aí eu fiquei muito tempo sem um aplicativo no celular e acessando só pelo notebook, né? E eu falei uma hora, não, Deus vai trabalhar na minha vida, eu tenho que exercitar o domínio próprio para que eu possa cuidar desse negócio, né? E aí coloquei lá os aplicativos e estabeleci regras, eu comigo mesmo, tá certo?
E aí estabeleci, olha, antes de tal horário eu não vou mexer nisso. Isso é bom. Aí foi até, aí chega no horário eu começo a ver, né? Agora hoje, eu tinha um receio de usar, aí comecei a usar agora com essa ideia de levar a mensagem do Evangelho. Em alguns momentos eu confiro ao longo do dia, mas eu não fico mais navegando. Eu não fico mais o tempo todo passando, eu não fico vendo as atualizações. Até porque tem hora que quanto mais você mexe, pior fica. Aí você fala assim, nossa, aí você começa a ver umas barbaridades, né? Acho que foi o pastor Hernandes que falou ontem, né? Falou, ó, hoje em dia não tem... se você ficar mexendo um pouco no celular, você vai passar por uma situação constrangedora. Né? Se você ficar muito tempo na TV, com certeza você vai passar por uma situação constrangedora. Do que em excesso, né? Que rouba nosso tempo, né? Não, mas hoje é a questão do tanto que as pessoas se expõem e o tanto que as coisas estão banalizadas. Ai, também, isso também. Né? E a gente já falou sobre isso, né? Naquela questão da sexualidade associada à tecnologia, né? Então, eu falei assim, não, então agora eu vou começar a me policiar de outra forma e ver se desse jeito vai funcionar. Né? Porque a gente pode chegar à conclusão que não é pra gente. Tipo, só não é pra mim. Na boa, Léo, Instagram não é pra mim. Tá bom, tranquilo. Não tem pecado nenhum nisso. Tá bem resolvido, você entendeu, tá tudo certo. Ninguém é obrigado a ter nada desse negócio de rede social. Né? Eu tenho por outros motivos, contato com pessoas que estão distantes, enfim. É uma das formas de você se manter conectado, né? Amigos missionários, enfim, uma forma de você ter contato, saber como as coisas estão andando. Mas a gente tem que aprender a se dominar, a gente tem que entender quais são os nossos limites, quais são então os pontos que nós somos fracos e que nós podemos facilmente cair e evitar essas coisas, né? Pastor, temos o desenho do dia, e aí depois eu gostaria de fazer uma conclusão. E deixa eu te falar, o senhor tem o mesmo problema que eu. Balançar o pezinho, né? O meu é que eu sou pequenininha, então meu pé tá aqui, ó, tremendo. Aí eu acho que a Kátia, ela tava aqui falando assim, parece que o pastor tá nervoso, tá balançando o pé, tá impaciente. É um hábito, né, gente? Isso aqui é... O meu fica tremendo aqui embaixo, já vem balançando. É excesso de energia. Isso aqui E aí tem que ficar parado, né? Tem que ficar, né, muito tempo parado. Aí, esses dias aqui o pessoal, a Sara, né, a esposa do Marcos, ela gravou a aula que eu dei na EBD ontem, né? Ela falou assim, Leonardo, né? Você me dá muito trabalho, tem que ficar aqui porque você não para de andar, né? Tem que ficar virando a câmera. Foi muita energia, né? Deus agindo. Então eu não consigo ficar muito parado, né? Como tem que ficar muito tempo parado aqui, aí eu fico meio agitado. Aí começa a balançar, Aí eu balanço, enfim. Não tá nervoso não, tá bem calmo, tá tranquilo. Como diria o outro lá, não queira me ver nervoso. Exatamente. Mas, pastor, vamos ao desenho do dia? Vamos. E aí a gente parte para a conclusão. Olha só. Se o teu mouse te faz pecar, arranque-o e lance-o de ti. Pois convém que perca todos os teus periféricos e mídias e não seja lançado, né, o teu corpo no inferno. Pois é. Esse aí é o... Reverendo pastor, Mauro Meister. O Mauro Meister, né? Ele faz uma paráfrase daquele versículo, né? Se teu olho te faz pecar, arranca-o e lança fora, né? Vale mais a pena você chegar cego no céu do que enxergando para o inferno, né? O texto, a ideia é essa, mas é a maneira como nós, então, temos que nos postar diante das coisas. Né? A ideia ali, quando Jesus ensina, é que nós temos, então, que estar atentos àquilo que tem nos feito pecar e eliminar essas coisas da nossa vida. Exatamente. Né? Porque, se você bem lembra das Escrituras, lá está escrito que a gente tem que fugir da tentação. Né? Então, é engraçado, olha só o que o texto bíblico fala. Ele fala assim, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Certo? Então, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E vai falar que nós temos, então, que fugir da tentação. Mas o crente, eu não sei porquê, tá certo? Não sei porquê, eu tenho refletido sobre algumas coisas que tá na escritura de um jeito, a gente faz exatamente o contrário. Né? Eu acho que é porque a gente é bocó mesmo. Então, hoje, se você pegar um crente normal, ele vai fugir do diabo e ele vai tentar resistir ao pecado. Ao mesmo tempo? Não. Porque Jesus fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sim. Os crentes hoje têm medo do diabo, então ele foge do diabo. Entendi. Aí ele vai falar assim,
fugir da tentação. O cara tenta resistir à tentação. É tudo o contrário, né? Então, assim, eu não sei porquê, né? Igual... Isso mesmo. Então, você vai pegar, por exemplo, jovens, adolescentes, quando eles vão começar um namoro, eles querem saber qual é o limite que eu posso chegar. Não para que eles fiquem longe, mas para que eles cheguem perto. É tudo errado, né? Isso mostra o quanto que nós somos bocó, né? Eu tô falando muito essa palavra hoje, mas é porque nós somos mesmo, né? E você pega, por exemplo, Jesus Cristo, né? O processo seletivo que ele fazia para os seguidores é muito legal. Jesus Cristo, ele dificultava para entrar e facilitava para sair. Então, João 6 é um texto muito legal. Jesus começa a ensinar verdades duras, né? Ele não alivia o discurso. E aí o pessoal começa a desencanar, fala, não vou mais seguir Jesus, não. Aí Jesus vira para os outros e fala assim, e aí, vocês não querem aproveitar? O pessoal já está indo embora, já pediram o Uber, racha o Uber, vai ficar mais barato aí, vai todo mundo embora. Aí Pedro vai dar as respostas lá, vai falar que não, né, e tal. Então Jesus, ele facilita para a pessoa sair. E quando alguém vai querer seguir, ele fala assim, mas eu não... Deixa, eu vou te seguir. Falou, mas eu não tenho onde repousar a cabeça, as raposas têm os seus covis e tal. Jesus, então, ele dificulta para entrar e facilita para sair. E a gente faz o quê? A gente quer facilitar para o cara entrar e quer dificultar para ele sair. Então, não sei por que a gente tem essa mania, né? E aí, essa reflexão aí. Essa reflexão aleatória, né? Digressão total no programa. Mas começou com essa ideia de que nós temos, então, que fugir do pecado e resistir ao diabo, né? Então, nós temos que resistir ao pecado. Se, por exemplo, as redes sociais estão atreladas, associadas a um determinado tipo de pecado que você comete, foge. Simples assim, foge. Né? Então, segue o exemplo da Mali. Já está atenta aí. Que ela saiu e... da Janaína, né? Ela saiu, ficou um tempo e depois, né? Eu acho que ela voltou. Que ela disse que ficou um tempo afastada, então acho que hoje ela já voltou, mas às vezes é importante fazer isso. Tô olhando aqui. Ver os comentários. Nós temos um vídeo agora da Júlia Alves, ela que é presidente, né, dos adolescentes da UPA, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E ela é bem desenvolta, eu gosto do jeito que ela fala, ela tem muita clareza. E ela gravou um vídeo bem legal pra gente falando desse tema. Vamos assistir? Você sabia que muitas vezes você deixa de perceber a vida porque você passa muito tempo mexendo no celular? Bom, eu falo por mim. Se você ativar o seu tempo de uso no seu celular, você vai ver que muitas vezes você mais mexe no celular do que dorme. E isso é bem prejudicial para a nossa vida, né? Primeiro porque a gente deixa de aproveitar a vida, a gente vê as coisas passando e a gente não agradece mais pelos pequenos detalhes e a gente não foca mais neles. E não é isso que Deus tem pra gente. Fora que Deus quer que a gente viva uma vida acumulando tesouros no céu, não tesouros aqui na terra. E muitas vezes o que a gente faz é acumular coisas aqui na terra, quando na verdade isso não vai valer a pena. E não vai trazer a paz que a gente precisa. O relacionamento com Deus sim, e conhecer mais dele sim. Então o celular, ele não deixa a gente aproveitar o processo das coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Não dessa forma radical, é claro, né? Existem casos e casos, mas essa é uma das consequências, né? E aí, o que acontece também é que a gente não sabe apreciar e nem esperar. A gente não aprecia as coisas e a gente não espera pelas coisas. Então a gente não sabe esperar e a gente não sabe apreciar a espera, né? Aproveitar o processo das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Isso nos torna imediatistas, ingratos muitas vezes, e é uma proporção que a gente não vê. Por isso é muito importante a gente falar sobre isso. Então, que hoje você possa acumular tesouros no céu e focar em acumular esses tesouros no céu. Porque no final é isso que vai valer a pena e é isso que vai fazer bem pra você e pra sua vida. Às vezes a gente recorre ao celular porque nossa cabeça tá muito cheia, a gente fala, não, eu preciso descansar, vou ficar aqui um tempinho no celular. Mas no final você passa horas e horas ali, nem conseguiu descansar sua mente tanto que você poderia. Então seria interessante a gente tentar acumular tesouros no céu, ao invés de tentar acumular tesouros na terra, como a nossa linda palavra nos diz. É isso, gente!
Muito interessante, pastor, isso que ela falou, né? Que a gente às vezes, vou descansar, tive um dia puxado, vou só dar uma olhadinha no celular. Eu tava desabafando esses dias com a Paola na cozinha, porque às vezes, eu quero só, vou ler, mas deixa eu só ver se tem alguma mensagem. Aí dessa mensagem vai para um grupo ou vai para onde? Daqui a pouco tô no Instagram, tô rolando ali, né? Vendo eliminando os numerozinhos, tantos de mensagem, negócio de eliminar aqueles números. Eu tô deixando ultimamente, mas eu era aquela de querer zerar qualquer número no e-mail. E aí, quando a gente vê, de 1 minuto ali rendeu meia hora. E aí o tempo de você fazer leitura já ficou curto, aquele tempo que você tinha para dedicar ali, você já perdeu. Também tem esse risco do tempo que a gente vem desperdiçando nesse aparelhinho, né? É a questão, questão de mordomia, né? Estabelecer prioridade, o que é mais importante, estabelecer regras fixas, né? Cuidado com o tempo mesmo. Se são 5 minutos, são 5 minutos, né? Então eu tinha muita dificuldade com esse negócio de notificação, de quando eu tinha um contador de e-mail, eu tenho esse negócio, né? De ficar olhando, falar assim, não, preciso zerar os e-mails, preciso isso, zerar a mensagem, não sei o que e tal. Eu falei, mas por que eu preciso zerar isso? Por quê? Será que isso é importante? Por exemplo, se é e-mail, já pressupõe que não vai ter resposta rápida. Se for urgente, a pessoa me liga. E aí eu comecei a falar assim, como que eu vou contornar isso? Eu comecei a remover o símbolo de notificação. Então, no meu e-mail não aparece mais o númerozinho contando lá, eu tirei. No WhatsApp também não aparece o númerozinho. Instagram, eu bloqueei todas as notificações do Instagram, não recebo notificação nenhuma. Depois eu quero pegar isso. Então assim, chegou um inbox, não vai aparecer na minha tela. Só quando eu entrar no Instagram que vai estar lá, que a pessoa me mandou mensagem. Por que isso? Porque são distrações. Para mim, são distrações. Sim. Né? Então, a pessoa te marcou numa foto, não aparece lá para mim, só vai aparecer quando eu entro no Instagram. Por quê? Porque eu não quero ficar perdendo tempo com isso. Bloqueei também todas as notificações de Facebook. Entendeu? Bloqueei. Então, são formas que eu fui encontrando de conseguir usar essas ferramentas sem atrapalhar a dinâmica do meu dia. Por quê? Porque tem muita coisa para fazer nessa vida, né? O evangelho precisa ser pregado, você tem que estudar, tem que fazer isso, tem que cuidar do povo da igreja, tem que preparar para vir sempre juntos, tem que preparar para a aula de domingo, tem que preparar uma pregação. Aula de EAD. Tem que gravar o EAD, tem que estudar para gravar o EAD. Corrida aqui, gente, a agenda E aí você fala assim, eu vou ficar perdendo tempo com o Instagram? É sério? Não dá, né? Não dá, não é para mim essa história aí, né? Então, às vezes eu prefiro investir tempo conversando aqui. Então, assim, várias vezes a gente acaba o programa, conversa algum assunto aqui depois, né? Aí eu passo uma meia hora a mais aqui. Mas a gente vai fazendo escolhas, né? E aí a gente também tem que arcar com as consequências dessas escolhas. Então, eu tenho preferido aí dar prioridade para o presencial, né? E no tempo certo, né? Normalmente é à noite que eu vou ver com mais calma Instagram, Facebook, notificação, mensagem que o povo às vezes manda lá, né? Os irmãos aí mandam lá. Então é mais à noite, né? Mas é você estabelecendo, entendendo o seu ritmo, né? O seu ritmo de vida, o ritmo das coisas que você precisa fazer. Porque depois não adianta falar que não teve tempo para conversar com o marido, não teve tempo para conversar com a esposa, não teve tempo para orar com os filhos, né? Aí foi uma frase. Aí se você vai assistir o Clube do Livro, você me perdoa, mas eu vou repetir aqui, né? O John Piper... Spoiler. O velhinho tem umas sacadas boas, né? E ele falou que as redes sociais terão uma função importante no dia do juízo final. Aí fala assim, peraí, rede social, juízo final, qual que é a relação disso? A relação é a seguinte, no dia do juízo final, as redes sociais serão a evidência de que você escolheu não ter tempo para Deus. Porque você tinha tempo e você usou com ela. E aqui eu não estou falando, gente, não é a hipocrisia de se você usou meia hora de Facebook, leia meia hora de Bíblia. Se você usou meia hora de Instagram, vai orar meia hora. Não é esse o ponto. O ponto é que nós temos tempo e às vezes o nosso melhor tempo nós gastamos na rede e damos o nosso pior tempo para Deus. Sendo que deveria ser o contrário. No nosso melhor tempo para Deus, né? Então as redes sociais, é bem provável que elas terão esse uso importante de mostrar que a gente teve tempo e a gente que não soube usar.
Muito bom. Vou ler alguns comentários para a gente já fechar o tema de hoje. O Everton Cajado, ele colocou, muito bom, né, o tema aqui. Que Deus continue sustentando e fortalecendo fortemente. Esse tema é muito sério, importante. Ele é de Vila Pauliceia e desde o começo do ano ele queria tratar esse tema com os jovens daqui. Então fica essa dica, vai, exerça essa atividade aí com os jovens. Não perde essa oportunidade, não, Everton. A Vânia Julião está aqui, o uso das redes sociais sempre leva a comparação, e isso vai despertar os pecados, né? Quando devemos mortificar pelo poder do Espírito Santo, que nos dá inveja, cobiça, ciúmes, lascívia. As redes sociais alimentam isso. De fato, o pastor Tiago, ele fala, né, que não é isso que faz a gente pecar, mas isso revela aquilo que está em nossos corações. De fato, é uma ferramenta que pode levar a isso mesmo. E a Janaína também está aqui, tem uns apps de vídeo que quando percebemos que já passou mais de 20 minutos, né? Eles têm várias coisinhas que... Você quer ver um negócio que eu fiz com a minha esposa? Agora que eu vou entregar a minha esposa, né? Que eu argumentava com ela que ela perdia muito tempo no celular. E coisa normal de casal, ela falava que eu era louco, que eu tava viajando nas ideias, né? Não, eu não gasto tanto tempo, né? Nada a ver, você tá pegando no meu pé. Aí eu peguei aqui lá em casa, né? Dica para os maridos e esposas, né? Tenham a senha um do outro, tá? Não tem espaço para segredo dentro do casamento. A minha esposa tem a senha do meu celular, a hora que ela quiser pegar, ela vê as mensagens e tudo mais. E a mesma forma eu tenho com o dela, né? Aí eu instalei um programa sem ela saber. Né? Então eu instalei um programa que controla a quantidade de tempo que você passa em cada aplicativo. Uhum. Então você está lá usando e ele está contabilizando, né? E tem um dos aplicativos que eu instalei que ele ainda faz uma comparação com o tempo médio de uso global. Então, por exemplo, eu imagino que quem instala esse tipo de aplicativo são pessoas que estão lutando contra o uso prolongado do celular. Não é uma pessoa que não usa que instala, é uma pessoa que usa muito, né? Então, quando você está no meio de um monte, entre aspas, viciados, se você está acima da média, você tem muito problema, né? Mas a primeira vez que a minha esposa viu a estatística do aplicativo, ela falou assim, é mentira. O aplicativo está errado. Eu falei, não está. Você tem uma coisa que não está errada, é o aplicativo. A questão é que a gente não tem noção do tempo que a gente gasta, né? Eu diria a mesma coisa. Normal. É porque quando você vê o número, é absurdo. Né? No meu notebook, tem lá uma função de relatório semanal, o tempo que eu gastei em cada aplicativo. Né? Então é importante, se você tem essa dificuldade, instala. Ou se você acha que você não tem, põe lá no seu celular, procura lá controlar o uso de aplicativos, tempo no aplicativo. O próprio aparelho, né? Tem vários tipos, né? E aí, às vezes, tem um do próprio aparelho, enfim. Mas é legal porque quando comparava com a média global, minha esposa estava pior que a média global. Eu falei para ela, você está vendo? Você está... Aí que ela foi caindo em si, foi dando uma melhorada, né? Faz parte do processo. Ai, gente, é terrível isso, né? Quando nós somos flagrados. Mas é bom a gente ver, a gente ter esse alerta, ter esse momento de conversa e a gente refletir muito. Eu sei que esse é um tema que muitos já vêm refletindo, é um tema presente em todos os momentos, né? Em família, amigos. Mas é bom a gente ter uma perspectiva cristã também, né? Com relação a esse assunto. A Sabrina Sena falou que tá difícil mesmo sair da IPPTV, ela não consegue. Tá aqui com a gente, mas olha que coisa boa, que conversa boa. E claro, gente, nós temos que ficar por aqui. Já acabou, deu nosso tempo, pastor, olha ali, ó. Mas foi rapidão. Foi muito rápido, gente. Mas eu quero fazer um convite para você que tá aí, ó. Hoje, segunda-feira, dia de Conexão com Deus. Então fica ligadinho com a gente aqui na IPPTV. Hoje, às 20 horas, começa o culto ao vivo com o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes. O tema é Evangelização, uma obra de sequências eternas. E você que chegou agora, não é inscrito em nosso canal? Se inscreva e ative o sininho para você ser notificado a qualquer hora, a qualquer momento da nossa programação. E nós ficamos por aqui. Mas quarta-feira o reverendo está aqui de novo, gente. Se Deus quiser. Se Deus quiser, não posso esquecer disso. Obrigada, pastor. Eu agradeço. E obrigada a você que está aqui com a gente, sempre juntos, né? Um beijo grande e até amanhã, se Deus quiser, hein? Tchau.